Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje a gente vai ter uma aula bem profunda sobre o comando where. Eu vou mostrar aqui para vocês várias possibilidades que nós temos de utilizar o comando where para filtrar dados. É uma aula bem completa e eu tenho certeza que você vai gostar. Então já chega deixando o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado de todos os vídeos de Python, SQL, ciência de dados e JavaScript que sai toda semana e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então é isso e bora para a aula! Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o comando where, mas eu quero mostrar para vocês várias aplicações e possibilidades que nós temos para utilizar esse comando. O que é o comando where? O comando where ele vai ser um comando do SQL que vai permitir a gente filtrar dados dentro dos nossos bancos de dados. Essa é uma tarefa muito importante de se fazer, porque, em geral, nos bancos de dados, nós trabalhamos com milhares ou milhões de informações, mas não necessariamente a gente vai querer visualizar essas informações por completo em todo momento. Então, por exemplo, em algumas situações eu vou querer analisar apenas parte dos meus dados, ou seja, eu quero visualizar apenas os clientes que são do estado de São Paulo, ou os produtos que são da marca Samsung, ou as lojas que são da região Sudeste. Então, sempre que a gente faz a gente limita os dados que nós queremos visualizar, nós vamos precisar utilizar filtros. E filtro é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, de certa forma é intuitivo, né? Não tem nem por que ficar muito tempo aqui explicando do que se trata. Mas o que é importante que vocês entendam é que dentro do SQL nós temos várias possibilidades de fazer filtros, combinar filtros, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar hoje com o banco de dados, com o sistema de banco de dados, o SGBD, do SQL Server, tá bom? Que é o banco de dados da Microsoft. Se você estiver utilizando qualquer outro, não tem problema nenhum. Tudo que eu vou ensinar aqui para vocês vai funcionar em qualquer lugar. Lembrando que o SQL é uma linguagem de programação que nós podemos utilizar independente do sistema de banco de dados. Então, se você estiver utilizando o MySQL, o Access, o Postgre, o Oracle, vai funcionar. Hoje eu estou utilizando o SQL. Além disso, eu vou utilizar como exemplo um banco de dados chamado Contoso, que é um banco de dados disponibilizado pela Microsoft, um banco de dados gratuito, que você pode acessar gratuitamente no site da Microsoft. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo com o passo a passo para você poder baixar o banco de dados e utilizar no SQL Server. Então vai ter tanto um vídeo ali de sugestão para você aprender como instalar o SQL Server, se você quiser utilizá-lo também, e também como ter esse exemplo de banco de dados que eu vou usar nessa aula. Mas qualquer banco de dados que você tiver vai funcionar. O importante é que você entenda a lógica do comando where, que eu vou explicar aqui. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar entendendo as possibilidades que nós vamos ter com o comando where, eu vou fazer o seguinte. Dentro do meu banco de dados Contoso, eu tenho uma tabela chamada DIMProduct. O que é essa tabela DIMProduct? Eu já tenho até um código aqui que eu deixei pronto para selecionar essa tabela sempre que eu precisar. Então, antes de explicar para vocês algum filtro, eu vou selecionar a tabela para a gente poder visualizar e se contextualizar ali sobre os dados que tem ali dentro. Isso é sempre muito importante de vocês fazerem. Então, já deixei o comando pronto aqui porque não tem mistério, mas se você caiu aqui de paraquedas, não faz ideia de que comando é esse, eu vou explicar aqui agora. Então, olha só. Sempre que eu quero selecionar dados em um banco de dados, eu vou utilizar o comando select, asterisco, from e o nome da tabela. O que significa esse comando? Eu quero selecionar todas as colunas da minha tabela, no caso aqui, DIMProduct. Então, eu vou selecionar esse código, eu vou executar e ele vai me mostrar todas as informações da minha tabela, no caso, DIMProduct. Então, tem as informações de ID do produto, nome do produto, descrição do produto, qual é a marca do produto e assim vai, tá bom? Classe do produto, qual é a cor do produto, qual o peso do produto. O único detalhe, se você também utilizar esse banco de dados do Contoso, é que as informações estão em inglês, tá bom? Não vai prejudicar o aprendizado de vocês, mas tem esse detalhe importante, tá bom? Mas eu vou, sempre que necessário, traduzir aqui para vocês. Então, weight, peso, unit price, o preço unitário, e assim vai, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho todas as informações de produtos desse banco de dados, e aqui embaixo, no canto inferior direito, eu consigo visualizar a quantidade de linhas que tem essa tabela. Ela tem 2.517 linhas, ou seja, 2.517 produtos.
Legal. Só que aqui ele está me mostrando todos os produtos que eu tenho, de todas as marcas, de todos os preços, de todas as cores. Só que vai ser interessante para mim conseguir filtrar essa tabela e eu vou mostrar aqui várias possibilidades. Então, vou começar pelo básico do comando where e depois a gente vai avançando com as combinações que nós conseguimos fazer aqui para fazer filtros ainda mais interessantes. Então, vamos lá. O primeiro caso aqui vai ser a gente utilizar o comando where para filtrar números. Como assim? Eu tenho aqui uma coluna na minha tabela, DIN Product, que é a coluna Unit Price, preço unitário. Eu posso utilizar essa coluna para fazer um filtro e restringir as informações que eu quero visualizar. Por exemplo, vamos supor que eu queira visualizar apenas os produtos que têm um preço unitário maior ou igual a 1.000. Como é que eu vou utilizar esse filtro? Como é que ele vai ficar? Da seguinte maneira. Então, vou vir aqui embaixo e vou criar o meu código. Select, asterisco, from DIN Product. Repara que quando eu começo a escrever o nome de uma tabela ou de uma coluna, ele já me sugere aqui nessa listinha. Eu posso apertar a tecla Tab e ele já habilita ali, eu não preciso nem terminar de escrever. Então, eu quero selecionar todas as informações, todas as colunas da minha tabela DIN Product, só que eu quero restringir as linhas que eu quero visualizar. Quais são as linhas que eu quero visualizar? Eu quero visualizar as linhas apenas onde o preço unitário é maior ou igual a 1.000. Então, como é que vai ficar? Eu vou dar um Enter, vou pular de linha e vou utilizar o meu comando where. Então, eu quero selecionar todas as colunas da minha tabela DIN Product, onde o preço unitário, Unit Price, ele é maior ou igual a 1.000. Tá bom? Ponto e vírgula, para fechar o meu comando. O ponto e vírgula aqui no SQL Server, para finalizar o comando, ele não é obrigatório, mas tem alguns bancos de dados que obrigam você a colocar o ponto e vírgula. Então, como não custa nada colocar, eu recomendo que você coloque. Aqui no SQL Server não tem necessidade, mas terminei um comando, coloquei o ponto e vírgula ali. Então, como é que eu vou ler, vou fazer a leitura desse código? Selecione todas as colunas da minha tabela DIN Product, onde o preço unitário é maior ou igual a 1.000. Então, vou selecionar esse código, vou executar, ele vai me trazer agora menos informações, porque eu restringi utilizando um filtro. Então, aqui no canto inferior direito, repara que daquelas 2.000 linhas, só aparecem 158. Então, eu estou mostrando apenas os produtos que têm um preço maior ou igual a 1.000. Tá? Então, vou vir aqui, ó, Unit Price. Se eu procurar aqui, nenhum desses produtos, não vou encontrar nenhum produto de 100 ou de 200, todos eles são acima de 1.000, tá bom? Detalhe muito importante que pode surgir de dúvidas. O asterisco, o que ele significa? Ele significa que eu quero selecionar todas as colunas da minha tabela DIN Product e não todas as informações. Só tomar um cuidado com o entendimento, porque o asterisco, né, aqui onde eu coloquei o asterisco, é onde eu vou dizer quais colunas eu quero visualizar. Quando eu coloco asterisco, eu estou dizendo que eu quero visualizar todas. Se eu quisesse visualizar apenas algumas, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que colocar o nome delas aqui. Então, por exemplo, eu quero visualizar o Unit Price e também, vírgula, Color Name. Se eu quisesse visualizar apenas essas duas colunas, eu ia especificar aqui, tá bom? Não vai ser o caso, vou deixar o asterisco. O comando where, né, ele na verdade vai filtrar as linhas que eu vou visualizar, tá bom? Então, aqui onde tem o asterisco, eu vou limitar as colunas que eu quero visualizar nessa tabela e o comando where vai limitar as linhas, né, que vai ser o filtro ali propriamente dito. Então, selecione todas as colunas da minha tabela DIN Product where o preço unitário é maior ou igual a 1.000. Perfeito? Então, tá lá nossa primeira aplicação do comando where utilizando filtros de números. Legal? Esse maior ou igual que eu coloquei, né, esse sinal aqui, eu posso colocar qualquer sinal, vai depender da lógica que eu quero utilizar. Então, por exemplo, eu quero visualizar os preços os produtos que têm um preço maior do que 1.000, ou menor do que 1.000, ou diferente de 1.000, ou igual a 1.000. A lógica que eu vou querer aplicar, eu vou traduzir aqui no meu sinal, tá bom? Então, esse sinal aqui você pode utilizar o que você precisar, no caso. Bom, continuando aqui, agora sendo um pouquinho mais rápido, agora que a gente fez essa introdução,
Vamos usar agora o comando where para filtrar textos, ou seja, colunas que tenham textos. Então vamos lá, mais uma vez eu vou selecionar minha tabela de InProduct para visualizar todas as informações. E agora repara o seguinte, nós temos aqui uma coluna chamada Brand Name e essa coluna tem as marcas, os nomes das marcas dos produtos. Então tem os produtos da marca Contoso, tem os produtos da marca Wide World Traders, tem a marca Northwind e assim vai, AdventWorks e assim vai. Imagina o seguinte, eu tenho uma marca aqui que se chama Litware e aí eu quero visualizar apenas os produtos dessa marca porque eu vou precisar entrar em contato com o fornecedor, enfim. E aí eu preciso da lista apenas com os produtos que são da marca Litware. Como que eu vou fazer esse filtro? Não tem mistério, tá bom, gente? A lógica vai ser muito semelhante, só que dessa vez, em vez de filtrar por número, eu vou filtrar por texto. Então vamos lá, eu quero selecionar todas as colunas da minha tabela de InProduct, onde, quando você começa a aprender SQL, uma recomendação que eu faço a você é que conforme você for escrevendo o seu código, vai tentando traduzi-lo, né? Vai tentando entender ali, select significa o quê? Selecione. Asterisco significa o quê? Todas as colunas. From significa o quê? De InProduct, da tabela de InProduct. Where, onde, ou seja, onde a marca, brand name, vai ser igual a Contoso não, né? Litware. Posso fazer dessa forma? Toma muito cuidado. Quando você escrever textos dentro de códigos, esses textos precisam estar entre aspas. Aspas simples, tá bom? Então, eu não posso simplesmente fazer dessa forma. Então, tem que colocar entre aspas simples. Legal? Ponto e vírgula para fechar. Voltando para fazer a leitura do código, selecione todas as colunas da tabela de InProduct, onde a marca é igual a Litware. Vou selecionar esse código, vou executar, e agora ele vai mostrar uma lista de 264 produtos, todos eles da marca Litware. Fechado? Marcos, e se eu quisesse os produtos da marca Litware e também da marca Contoso, como é que eu consigo visualizar isso? A gente vai aprender daqui a pouco, tá bom? Então, essa vai ser a forma de filtrar textos. Sempre que você precisar filtrar textos, lembra de colocar os textos entre aspas simples. Legal, agora uma outra aplicação aqui, que é o where para filtrar colunas de datas. Por exemplo, mais uma vez, selecionando aqui a minha tabela, toda a minha tabela de produtos, nós temos aqui uma coluna chamada Available for Sale Date. O que significa isso? Quais as datas, né, em que os produtos foram disponibilizados para venda, quando que eles foram lançados ali para venda. Então tem produtos de 2005, 2006, 2007, 2008 e assim vai. Imagina que eu queira visualizar apenas os produtos que foram disponibilizados para venda a partir do ano de 2008. Apenas os produtos que foram disponibilizados a partir de 2008. Eu não quero ver os de 2005, 2006, 2007, apenas os de 2008 para frente. Então, como é que eu vou fazer isso? Muito tranquilo, tá? Select, asterisco, from, InProduct, where, o nome da minha coluna, available for sale date, maior ou igual ao quê? A data, ela vai ter um comportamento parecido com o texto, porque eu vou ter que colocá-la entre aspas simples. Então, entre aspas simples, quero todos que são a partir de 1º de janeiro de 2008. Ponto e vírgula para fechar, tá bom? Então, vou selecionar esse meu código, vou executar, e aí, visualizando aqui na minha coluna de Available for Sale Date, eu vou ver apenas os produtos que são de 2008, 2009 e assim vai, tá? Eu nunca vou visualizar ali um produto que seja de 2005, 2006 ou 2007. E aí, gente, repara que a estrutura do filtro ela vai ser muito parecida sempre. Eu vou utilizar o comando where e logo em seguida eu vou dizer qual é o nome da coluna e qual vai ser o valor que eu vou querer comparar. Preço maior do que 10, nome do cliente igual a John, data de nascimento maior ou igual a 1º de janeiro de 2000. Então, sempre vai ter essa estrutura, o nome da coluna, qual vai ser o operador que eu quero utilizar e qual que é a data, a informação, né, que eu quero utilizar para fazer o filtro. Legal? Marcos, quero fazer a prova dos 9 nesse caso aqui para garantir que realmente não tem datas anteriores a 2008. O que a gente pode fazer aqui? Vou apagar o ponto e vírgula
e vou utilizar o comando order by. O comando order by, ele ordena a nossa tabela. Se você reparar aqui, a nossa coluna de available for sale date, ela está meio bagunçada, né? Então as datas estão meio desordenadas. Então eu posso utilizar o comando order by e o nome da minha coluna, available for sale date, e agora sim, ponto e vírgula. Quando eu selecionar esse código e executar, aqui na minha coluna de available for sale date, eu vou ter as datas ali ordenadas, tá? Então tá aqui. Aqui no caso, essas datas, né, por estarem no padrão, o banco de dados ser em inglês, ele vai mostrar ali primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, tá bom? Mas a gente pode fazer esse filtro utilizando aqui no nosso código, utilizando a ordem que a gente conhece, né, de dia, mês e ano. Mas tá lá, todos os produtos ali, sempre com as datas começando em 2008 por conta desse filtro. Como é que eu leio isso aqui? Selecione todas as colunas da minha tabela de InProduct, onde a data disponível para venda é maior ou igual a 1º de janeiro de 2008, e eu vou querer ordenar essa tabela de acordo com a minha coluna de data, tá bom? Bom, pessoal, então aqui foram aplicações iniciais do Where. Agora a gente vai começar a tornar esses filtros ainda mais interessantes. Então vamos lá, vamos agora para o nosso próximo exemplo. Vou mais uma vez selecionar o meu código para visualizar a minha tabela como um todo. E agora imagina o seguinte, você pode ter se perguntado, né? Poxa, até agora a gente está fazendo um filtro com uma coluna só, né? Marca igual a contoso, preço maior do que 100. Mas e se eu quisesse, por exemplo, fazer um filtro combinado? Como assim um filtro combinado? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo um filtro para mostrar todos os produtos que são da marca, dessa vez marca Contoso. Então vamos fazer isso aqui. Como é que ficaria? Selecione todas as colunas da minha tabela de Product, where a marca brand name é igual a Contoso. Tá bom? Para poder visualizar apenas os produtos que são dessa marca. Vou selecionar e vou executar. Então aqui eu vou ter a minha tabela apenas com essas informações, tá bom? Não preciso mais mostrar aqui para vocês, que realmente ele só está mostrando essas informações. Então tá lá, produtos da marca Contoso. Só que olha só, nós temos outras colunas que nós poderíamos filtrar também, para fazer múltiplos filtros, né? Por exemplo, temos uma coluna de cor que tem as cores dos produtos. E aqui eu tenho vários produtos da marca Contoso e esses produtos eles têm cores diferentes. Imagina que eu quisesse visualizar apenas os produtos Contoso, mas que são da cor vermelha, da cor Red no caso, né? Então eu tenho, por exemplo, esse produto aqui, ele é Contoso da marca Red. Vamos ver se tem mais algum aqui, ó. Tem esse aqui também, o 17, ele é Contoso, marca Red. Vamos ver mais um aqui, ó. Temos esse, que é o 28, ele é Contoso da marca Red, e assim vai. Então imagina que eu quisesse visualizar na minha consulta apenas os produtos que são da marca Contoso e da cor Red, da cor vermelha. Como que eu vou fazer esse filtro combinado? É aí que entra o nosso comando where junto com o operador AND. Então, quando eu quiser filtrar por mais de uma coluna, eu vou ter que combinar esses filtros utilizando o AND. Então, o que vai mudar aqui? Não muda praticamente nada. O que a gente vai ter que alterar? Vou apagar esse ponto e vírgula para continuar o meu comando. Eu vou fazer o seguinte, eu quero filtrar os meus produtos onde a marca é igual a Contoso, espaço, e, além disso, and a cor, color name, é igual a red. Ponto e vírgula, e aí está lá. Quando eu selecionar esse código e executar, ele vai mostrar aqui para mim apenas os produtos da marca Contoso e da cor red, sempre. Então, quando você quiser combinar filtros, né, através de mais de uma coluna, você vai utilizar o comando AND. Marca Contoso e a cor Red e, vamos supor que eu quisesse, além disso, aqueles que são da classe regular. Então, o que eu ia ter que fazer aqui? Apago o ponto e vírgula e coloco mais um filtro. Class name igual a regular. Tá bom? Então tá lá, ponto e vírgula, fechamos ali o nosso código. Vou selecionar, vou executar, e aí tenho apenas os produtos da marca Contoso, da classe regular e da cor Red. Vamos fazer mais um exemplo? Imagina agora que eu quisesse filtrar os produtos que têm um preço unitário maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 2.000.
Então, os produtos que estão com preço entre 1.000 e 2.000. Como é que vai ficar? Select asterisco from a nossa tabela DIN Product e o que eu vou querer agora? Eu quero os produtos que têm um preço maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 2.000. Então, vou utilizar o comando where unit price maior ou igual a 1.000 e, além disso, and. Aí aqui tem um detalhe importante, tá? Toma muito cuidado. Eu quero os produtos que têm um preço maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 2.000. Eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar menor ou igual a 2.000. Eu não posso fazer dessa forma. Unit price maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 2.000. Eu preciso necessariamente repetir o nome da coluna para que ele possa entender que eu estou filtrando a coluna Unit Price. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, where Unit Price maior ou igual a 1.000 e Unit Price menor ou igual a 2.000. Tá bom, pessoal? Sempre essa estrutura de nome da coluna e o valor que eu quero comparar. Então, quando eu seleciono esse código e executo a minha coluna Unit Price, aqui, ó, eu sempre vou ter produtos que têm um preço maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 2.000. Tá bom? Muito tranquilo, né, gente? Então, aqui eu estou apresentando para vocês as possibilidades que nós temos ali de utilizar o comando where com as combinações, né? Agora, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Mais uma vez, eu vou selecionar minha tabela para a gente ver o próximo exemplo. Vou executar, aí está lá a nossa tabela. Agora, imagina o seguinte, imagina que eu quisesse visualizar todos os produtos que são da marca Contoso ou da marca Litware, tá? Da marca Contoso ou da marca Litware. A gente viu como filtrar a tabela e mostrar apenas uma marca, mas se eu quisesse mostrar mais de uma marca ao mesmo tempo, como é que eu faria isso? Então, vamos lá. Vou selecionar, agora dessa vez eu quero visualizar na minha tabela os produtos que são da marca Contoso ou da marca Litware. Então, quero selecionar todas as colunas da minha tabela DIN Product, where a marca Brand Name vai ser igual a Contoso. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero visualizar as marcas Contoso ou Litware, eu quero visualizar as duas. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar utilizar o AND. Eu quero visualizar as marcas Contoso e também a marca Brand Name igual a Litware. Ah, Marcos, pô, tem que ficar repetindo o nome da coluna? Sim, como eu falei, tem que repetir. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade ali, onde a gente consegue ser um pouquinho mais objetivo do que isso, sem ter que ficar repetindo o nome da coluna. Mas, por enquanto, vamos acompanhando aqui. Então, olha só, eu quero visualizar os produtos que são da marca Contoso ou da marca Litware. Só que eu vou tentar utilizar o AND, né, que foi o que a gente aprendeu agora há pouco. Vou executar isso aqui e vamos ver o que vai dar de resultado. Então, ó, selecionei, executei. Repara que ele não me trouxe nada. E aí, você pode estar pensando assim, não, ele deve estar carregando, né? Ele deve estar calculando ali e demorando um pouco. Na verdade, esse aqui já é o nosso resultado. Como é que eu sei disso? Lá no canto inferior esquerdo, aqui onde está amarelinho, repara que está verde. Significa que a consulta foi executada. Quando o código está rodando, aqui não aparece verde. Aparece como se estivesse processando ainda. Só que aqui ele já processou. E esse aqui já é o meu resultado. Ou seja, ele me trouxe uma tabela vazia. Mas eu sei que tem produtos da marca Contoso e também da marca Litware. Por que isso deu errado? Pelo seguinte, quando eu uso a lógica AND, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando me trazer todos os produtos que são da marca Contoso, mas ao mesmo tempo também são da marca Litware. Só que isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou ter produtos que são as duas marcas ao mesmo tempo. Então, nesses casos onde eu quero filtrar dentro da mesma coluna, marca igual a Contoso, e além disso Litware, e além disso Northwind, e assim vai, eu vou ter que utilizar o OR, o operador OR. Porque assim, o que ele vai fazer? Eu quero filtrar Contoso, e além disso, né, ou Litware, ou AdventWorks, e assim vai. Então, no lugar do AND, eu vou ter que usar o OR. Então, eu quero as marcas Contoso ou Litware. Executando isso aqui, ele agora sim vai me trazer um resultado. Os produtos que são da marca Contoso, eu vou ter ali alguns da Litware. Eu poderia combinar esse filtro aqui
né, e colocar outros ORs. E também eu quero da marca Adventure Works. Aí eu vou ter que colocar um novo OR aqui. E assim vai. Tá bom, gente? Então, vimos aí as primeiras aplicações do where combinadas com outros operadores. Operadores AND e o operador OR. Legal? Então, se eu quiser utilizar esse tipo de combinação, marcas Contoso ou os produtos da marca Contoso ou da cor amarela, ou então produtos da classe regular ou com preço maior ou igual a 1000, a gente vai utilizar a lógica do OR. Fechado? Vamos agora para um outro exemplo aqui, que vai ser o between. Eu vou selecionar o meu código novamente para executar minha tabela. E olha só, eu quero resgatar com vocês o exemplo que eu fiz do preço, né, para filtrar aquele intervalo ali dos produtos que tem um preço entre 1000 e 2000. Quando a gente fez isso, foi necessário seguir essa estrutura, né, e repetir o nome da coluna para ele poder entender ali que eu quero fazer esse filtro de intervalo. Maior ou igual a 1000 e menor ou igual a 2000. Bom, mas não tem um jeito mais elegante e otimizado de fazer isso aqui? Sim, sempre que eu estiver trabalhando com filtros, né, que na verdade são filtros de intervalo de números, intervalo de datas, eu posso usar o comando between. E olha como é que vai ficar. Aqui embaixo eu vou fazer um select, asterisco, from a nossa tabela de product, where o unit price, ele vai ter um valor, ele deve ter um valor entre 1000 e 2000. Então eu vou dessa vez utilizar o between. Então eu quero os produtos que tenham onde o preço unitário está entre 1000 e 2000, ponto e vírgula. Então esse código aqui, ele vai fazer a mesma coisa do que esse, só que muito mais simplificado. Eu não preciso repetir o nome da coluna para poder fazer aquele filtro. Então ele fica muito mais elegante. Repara que quando eu executar esse código aqui, selecionei e executei, eu vou ter um total de 108 linhas. Se eu executar esse mesmo código, eu também vou ter 108 linhas. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Só tem que tomar cuidado que o between ele vai funcionar apenas nesse formato aqui, onde eu incluo os extremos. Ou seja, maior ou igual a 1000, menor ou igual a 2000. Tá bom? Se eu quisesse fazer um filtro de maior do que 1000 e menor do que 2000, aí isso aqui já é diferente disso, né? Porque enquanto esse daqui inclui os extremos, esse aqui não inclui, tá bom? Mas geralmente a gente quer incluir, né? A gente quer fazer maior ou igual ou menor ou igual. Então, isso aqui já vai funcionar, tá bom? Então, o between vai ser uma alternativa mais interessante a esse tipo de filtro de intervalo aqui utilizando o AND. Legal? Agora vamos para o próximo exemplo. Bom, no próximo exemplo agora, a gente vai ver uma alternativa interessante para o caso do OR. Então, between vai ser uma alternativa para o AND quando estivermos trabalhando com intervalos. E para o OR, como é que seria? Bom, vou selecionar aqui o meu código para executar a minha tabela toda e vamos lembrar a situação em que a gente visualizou os produtos que são da marca Contoso ou da marca Letware. Nós fizemos desse jeito aqui. Só que, mais uma vez, a gente pode deixar mais otimizado esse código, né? E deixá-lo mais elegante. E a gente consegue fazer isso, essa mesma filtragem aqui, utilizando o in. E aí, como é que vai ficar? Eu vou fazer um select, asterisco, from a tabela de product, onde o quê? O brand name, e aí, logo em seguida, eu vou usar o in. Ou seja, o brand name ele vai ter valores que vão estar dentro de uma lista que eu vou passar para ele. Então, logo depois do in, eu vou passar essa lista entre parênteses. Então, eu vou colocar o primeiro, que seria o Contoso, e logo depois o Letware. Ponto e vírgula. Então, tá lá. Sempre que eu quiser utilizar o in, eu vou passar para ele uma lista de quais são os valores que eu quero que ele considere na hora de fazer o filtro. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa do que isso daqui, só que de um jeito mais otimizado. Então, quando eu executar esse código, selecionei e executei, ele vai me trazer apenas os produtos que são da marca Contoso ou da marca Letware. E aqui eu posso colocar quantos valores eu quiser dentro daquela lista. Eu quero Contoso, eu quero Letware, mas também quero Adventure Works.
Então tá lá, vou adicionar na minha lista, vou executar, e aí agora sim, ó, tenho lá Contoso, vou ter também AdventureWorks, vou ter Litware, e assim vai, tá bom? Então uma alternativa mais interessante ao OR vai ser utilizar o IN, tá bom? E agora para a gente fechar, uma última aplicação, uma última combinação, que seria o comando where com o comando like. O que ele vai fazer para a gente? Eu vou selecionar minha tabela novamente, e agora eu quero olhar para a coluna de descrição do produto, que é essa Product Description. Essa coluna, ela tem várias informações espalhadas ali dentro. Então ela me diz ali se o produto ele tem USB, se ele é MP3, se ele é LCD, se ele tem rádio FM. Então ele tem várias informações ali dentro. Só que imagina que eu quisesse visualizar apenas os produtos que têm o recurso, né, o USB ali dentro. Repara que eu não tenho exatamente o USB escrito dessa forma, né? Exatamente o USB apenas. Eu vou ter sempre alguma informação, um USB ali dentro e depois outra informação. Como é que eu faço então para filtrar os produtos que tenham na descrição USB? Então vamos tentar fazer isso. Eu vou utilizar o comando select, asterisco, from a nossa tabela de product e logo depois eu vou fazer o meu filtro. Bom, começo com o where e logo em seguida qual vai ser a coluna que eu vou querer aplicar o meu filtro. Então, Product Description. E vamos tentar fazer com o que a gente sabe até agora. Será que se eu colocar descrição do produto igual a USB vai funcionar? Será que isso aqui vai funcionar? Vamos testar. Se eu estou perguntando é porque não vai, mas vamos selecionar isso aqui e executar de qualquer forma. Então, selecionei, executei, ele não me trouxe. Por que não? Porque o igual, dessa forma aqui, eu estou dizendo para ele que eu quero os produtos que tenham exatamente a palavra USB. Não pode ter mais nada, só pode ter USB. Como eu não tenho nenhum produto que tenha apenas USB escrito, então ele não vai me trazer nenhuma informação, por isso que a minha tabela está vazia. Então, no lugar, a gente vai ter que utilizar um outro filtro que não faça exatamente um igual, né? Eu não quero as linhas que tenham exatamente USB e sim que contenham a palavra USB. E aí vai entrar o like. Então, no lugar do igual, eu vou ter que trabalhar com o like. Só que ainda não vai ser suficiente. Se eu executar isso aqui, ele vai entender da mesma forma que eu quero os produtos que tenham a descrição exatamente igual ao USB. Então, além do like, eu vou ter que adicionar um outro recurso aqui, que vai ser o recurso de um símbolo, de um caractere especial, que a gente chama de wildcard. O que é o wildcard? Tá? Que é esse escrito desse jeito aqui, ó, wildcard. Então, depois, se você quiser até pesquisar mais a fundo, esse é o nome do caractere especial que eu vou usar para esse código funcionar. Então, para que ele entenda que eu quero apenas as descrições que contenham a palavra USB, então, antes do USB, eu vou ter que colocar um sinal de porcentagem e depois um outro sinal de porcentagem. E aí sim, ele vai entender que eu quero apenas as descrições que tenham USB contido ali dentro. Vamos executar e ver se vai funcionar? Selecionei, executei e aí está lá. Ele vai me trazer todos os que têm USB contido. E aí o que significa esse sinal de porcentagem? Significa o seguinte, não me importa o que tem antes de USB, não me importa o que tem depois. O que me importa é que dentro ali daquela palavra tenha o texto USB. Por isso ele me trouxe todo mundo ali que tem escrito USB. Se eu colocasse, por exemplo, assim, ó, tirasse o porcentagem do começo e deixasse o USB e depois o sinal de porcentagem. O que significa isso? Significaria que eu gostaria dos produtos que começam com USB. E aí pode ter qualquer coisa no final, mas tem que começar com USB. Quando eu tiro o porcentagem do começo, é isso que significa. Então, quando eu executo isso daqui, ele vai me trazer todos os produtos que começam com USB, necessariamente. Agora, se eu inverter, se eu colocar a porcentagem aqui e tirá-la do final, o que ele vai me dizer? Pode começar com qualquer coisa, mas tem que terminar com USB. Então, selecionei isso aqui, executei, e aí, deixa eu abrir um pouquinho mais essa coluna, ele vai me trazer apenas os produtos que terminam com USB. Tá bom? E aí, como eu falei, se chama wildcard, se você quiser pesquisar mais sobre ele, tá? Tem bastante aplicação aí. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Wildcards, que vai ajudar a gente a fazer esse tipo de filtro de contém, né? Texto que contém.
Fechado, gente? Então essas foram as nossas aplicações do comando where. Essa aula foi um pouquinho mais extensa, mas foi uma aula realmente completa para você aprender as diferentes aplicações do where. Então você vai sair daqui dominando, sabendo utilizar o comando where para filtrar números, datas, o AND combinado com OR, com like e assim vai, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembra de se inscrever no canal também e ativar o sino de notificação. Esse arquivo que eu usei, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para você poder baixar e também fazer ali, praticar junto comigo depois com o mesmo arquivo, tá bom? Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê na próxima aula.